Quem lê os evangelhos e tem interesse em compreender e crescer na vida espiritual deve ter observado que os maiores inimigos de Jesus eram os religiosos de sua época. Então, nós devemos estar atentos, porque toda igreja e religião sem o Espírito Santo, sem a verdade, torna as pessoas piores do que elas eram. O que devemos prestar atenção é que se houve um grupo ao qual Jesus fez condenações, afirmações e nos chamou a atenção, foi contra os religiosos. Não foi contra as prostitutas, nem os pecadores, nem os aleijados, nem os que eram miseráveis, que Jesus teve uma palavra pesada, ou contrária. Foi justamente contra os religiosos. A religião sem a realidade do Espírito de Deus transforma um homem num inimigo de Deus. Por quê? Porque não há entendimento nem conhecimento do Deus verdadeiro. O perigo de se viver uma religião que não leva ao conhecimento do Deus único e verdadeiro, embora utilize o seu nome, o nome de Jesus, utilize as Escrituras, andem com a Bíblia, a estudem e a preguem e a ensinem, não conhecem o Deus único e verdadeiro. Vamos ler, pois não estamos falando nada que venha de nós mesmos, mas ver o que o próprio Cristo disse a respeito dos escribas e fariseus de sua época. Quem eram os escribas? Os escribas eram aqueles que estudavam a Bíblia. Eram os doutores, os mestres, os que entendiam da lei de Moisés, que entendiam das coisas de Deus. Quem eram os fariseus? Era o grupo mais severo da religião judaica. Eram aqueles que procuravam guardar a palavra nas suas mínimas coisas e desprezavam a realidade da vontade do Deus único e verdadeiro. É isto que Jesus vai nos revelar. Mas vamos acompanhar no capítulo 23 de Mateus, o que Jesus diz a respeito das pessoas religiosas que não conhecem o Espírito Santo. No versículo 2, Jesus começa dizendo: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Esta é a primeira afirmação de Jesus. O que significa sentar-se na cadeira de Moisés? É porque todo religioso, ele julga os outros. Ele julga porque o religioso se acha melhor, ou mais santo, ou mais puro do que os outros. Não conhecendo a santidade de Deus, nem conhecendo quem são e o que significa ser santo, eles apontam o dedo para os outros e fazem separação daqueles que não pertencem ao seu grupo ou que não atendem às suas próprias doutrinas ou preceitos humanos. No versículo 3, Jesus diz que eles dizem e não fazem. Note que eles pregam a palavra, mas eles não praticam a palavra. Observe se a sua liderança ou aquele que lidera a igreja pratica a palavra. É a única coisa que faz diferença entre um fariseu, entre um religioso e um cristão verdadeiro. No versículo 4, eles colocam as pessoas para trabalharem ou lhes dão tarefas ou ordenações, mas eles mesmos não fazem nada. No versículo 5, praticam as coisas para serem vistos pelos homens. No versículo 6, amam o primeiro lugar. Eles estão sempre na frente de tudo.
porque amam o primeiro lugar. Jesus diz ainda que eles gostam de ser saudados e chamados por nomes de grandeza, como mestres. No versículo 8, Jesus diz que nós, os que somos discípulos de Jesus verdadeiramente e buscamos o conhecimento do Deus verdadeiro, nós não devemos ser assim. não devemos ser, ele diz no versículo 8, vós, porém, não sereis chamado mestre, porque um só mestre é um só, e vós todos sois irmãos. A ninguém na terra chameis pai, porque só um é vosso pai, aquele que está no céu. Não sereis chamados guias, ou pastores, ou qualquer outro título, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Ainda diz o Senhor que, no versículo 13, que eles fecham o reino dos céus diante dos homens. Eles fecham o reino porque eles criam seus grupos. Essas falsas lideranças gostam de criar os seus grupos, as suas panelinhas, as suas divisões, para reinarem sobre elas. Assim, não obedecem a Deus, não obedecem a Jesus, não conhecem o Espírito Santo e fabricam, na verdade, religiosos e não convertidos, porque a nova criatura só surge pela conversão ao Evangelho e ao nome de Jesus Cristo. Ainda diz o Senhor Jesus a respeito destes religiosos. No versículo 14, fazem longas orações. São especialistas em orações públicas. No versículo 15, eles são bons para evangelizar, aparentemente. Porque Jesus diz que eles rodeiam o mar e a terra para fazer um prosélito. Isto é, para converter uma pessoa. E uma vez feito, torna essas pessoas filhos do inferno 2 vezes mais. Isso significa que a doutrina deles cria mais religiosos, pessoas que não conhecerão a Deus por nunca ouvirem a voz do Espírito. No versículo 17, o Senhor Jesus chama esses religiosos de insensatos e cegos. Insensatos porque não são sensíveis à voz de Deus. Cegos porque não compreendem a verdade. No versículo 23, Jesus diz que eles desprezam os preceitos mais importantes da lei, que são justiça, misericórdia e fé. Desprezam a justiça, isto é, desprezam aqueles que querem andar de acordo com o Espírito Santo. Desprezam a misericórdia. Eles são duros com aqueles que pecam. Desprezam a fé. Fora do grupo deles, fora da sua divisão, eles tratam de maneira diferente, mesmo que a pessoa tenha fé no nome de Jesus Cristo. No versículo 24, Jesus os chama de guias cegos. Olha, nós vamos parar neste momento, mas veja que se você estiver sendo guiado por um guia cego, você vai cair onde ele cai. A cegueira espiritual é uma característica principal de um fariseu ou de um escriba ou de um religioso em nossos dias. Se trouxermos esta palavra para os nossos dias, nós vamos perceber e encontrar numerosas multidões de religiosos superficiais que não estão fazendo a vontade de Deus, que não entendem a Bíblia, que não entendem as Escrituras, que convertem as pessoas, multidões e multidões, que não conhecerão a verdade, não serão livres. Pelo contrário, ficarão presos em seus grupos, fazendo a vontade da carne e seguindo preceitos humanos. Que Deus nos livre de sermos religiosos como eles. Que nós possamos buscar a verdade, nos humilharmos diante do Senhor, reconhecermos quem somos, nos arrependermos e buscarmos o conhecimento da verdade.
é muito triste constatarmos que, muitas vezes, a religião torna o homem pior do que ele é. Louvamos o nome de Jesus, que fala a verdade e que não veio agradar os homens, veio fazer a vontade de Deus. Vontade boa, perfeita e agradável. Amém.